verdade, fala que, dada a função quadrática, ele fala que x1 igual a menos 1 e x2 igual a 5 são as raízes e que f de 1 é igual a menos 8. Ele pede primeiro montar a função. O que é montar, digamos assim, a função? Obter a lei de formação. É achar os coeficientes A, B e C. Pessoal, para isso, para a letra A em especial, eu gostaria aqui de resolver esse problema de duas maneiras. Vai demorar um pouquinho mais, mas ocorre o seguinte. Existe uma maneira mais clássica de obter, que é literalmente montar um sistema nos coeficientes A, B e C, e achar esses coeficientes. A outra é usar a forma fatorada. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa forma fatorada. A forma fatorada ela é um pouco mais restrita, porque ela só funciona em situações parecidas com essa daqui, em que é dado as raízes. Quer dizer, só funciona se for assim. As outras montando sistemas, como vocês verão em exercícios futuros, funciona de forma mais geral. E você, tendo essa carta na manga, com as raízes costuma funcionar um pouco mais rápido. Mas tem que saber uma nova linha de conteúdo aí. Beleza, vamos começar com o clássico. O que diz o clássico? Ora, pessoal, a função está dizendo o seguinte, quando eu digo que menos 1 é raiz, f de menos 1 é igual a 0. Substituindo isso aqui na lei de formação, significa para a gente que A, que multiplica menos 1 ao quadrado, mais B vezes menos 1, mais o coeficiente C é igual a 0. O quadrado de menos 1 é 1, então vai ficar A, menos B mais o coeficiente C é igual a 0. Pronto. Gente, você tem uma equação. Só com essa equação dá para achar o valor de A, B e C? Resposta, obviamente, é não. Precisamos de outra equação. Por isso que ele fornece que f de 5, pessoal, também é raiz, ou seja, é igual a 0. Se isso é verdade, vou substituir na lei de formação. A vezes 5 ao quadrado mais B vezes 5 mais o coeficiente C é igual a 0. Dito isso, galera, que nós vamos ter que quadrado de 5 é 25A mais 5B mais C é igual a 0. Pessoal, duas equações, só que nós temos 3 incógnitas. Não dá ainda, precisamos de outra equação. Por isso que ele falou que f de 1 é igual a menos 8. Se f de 1, gente, é igual a menos 8, o que vamos fazer? Substituir na lei de formação também. Então, A vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1 mais o coeficiente C é igual a menos 8. O quadrado de 1 é 1 vezes A, então vai ficar A mais B mais C, que é igual a menos 8. Pessoal, por motivos óbvios, falta de espaço aqui, vou ter que fechar aqui e passar para cá. Então nós temos as seguintes equações, 3 ao todo, então 3 equações e 3 incógnitas, solução na certa. Você pode escolher pelo método. Eu penso que não exista método mais eficiente, mais adequado que o método do escalonamento, que alguns conhecem como eliminação gaussiana, sei lá, gente. Tem variações que na verdade são mais de cunho computacional, então varia o nome, mas a ideia é essencialmente a mesma. Então, beleza, né? Então, vou chamar aqui de eliminação. Pessoal, eu vou eliminar o coeficiente C, então eu vou escolher esse aqui como pivô, ou seja, se ele é meu pivô, eu vou eliminar a partir desse, eu vou eliminar o C nas outras duas. E vou esquecer essa equação para trás. Então, quer dizer, eu vou multiplicar essa daqui, gente, por menos 1 e somar o resultado com essa e com essa. Só que para evitar, pessoal, aqueles passos demorados, eu faço isso numa bancada só, de uma vez só. Quer dizer, ó, menos 1 vezes A dá menos A mais 25A dá 24A. Então, esse é o processo. Menos com menos dá mais. Mais B mais 5B mais 6B. Menos C mais C, 0. E aí, gente, 0 com 0, que vai ficar menos 1 vezes 0 dá 0, mais 0 dá 0. Menos A mais A, elimina. Menos B mais B, aliás, menos B não, menos com menos dá mais. Mais B dá 2B. Pessoal, menos C mais C, eliminou. 0 somado com menos 8, menos 8.
Então, nós temos que o valor do coeficiente B, pessoal, é menos 4. Tá vendo? A situação acabou tornando-se um pouco mais simples, porque logo na primeira um passo só já resolveu. Gente, você pode observar que eu larguei aquela equação para trás. Só aproveitei o que sobrou dessas duas com a eliminação do C. Pronto, resolvido, né? Essa equação aqui em cima dá para simplificar todo mundo por 6. Ó. 24 dividido por 6 dá 4A mais B, que é igual a 0. Substituindo B aqui, pessoal, então vai ficar 4A menos 4, que é igual a 0. Pessoal, obviamente o A só pode ser 1. Né? Então, imediato isso. Se o A pode ser 1, o B menos 4, qual é o valor do C? Eu gosto de usar que eu deixo lá em cima. Normalmente ela costuma ser uma das equações mais simples para a gente escolher como pivô. Então, com isso, olha lá, o A que vale 1, o B que vale menos 4, mais o coeficiente C, que é igual a 0. Gente, obviamente, menos com menos aqui dá mais, aqui vai ficar 5, vai passar para o outro lado. O coeficiente C é igual a menos 5. Pronto. Então nós temos o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Pronto. O coeficiente A é 1, B é menos 4 e o C é menos 5. Acabou a questão. Né? Letra A. Para a letra A já era. Mas você falou, TR, mas você disse que ia encontrar isso de outra maneira. Sim, existe uma outra forma de obter esses coeficientes, pessoal, utilizando a forma fatorial. Então, esse aqui é o clássico, para mim é o feijão com arroz muito bem feito, serve sempre, né? Então funciona muito bem nessas situações. Mas existe outra maneira, que é utilizando o seguinte, utilizando-se das raízes. Mas aí, pessoal, só funciona se for fornecidas raízes, porque um trinômio qualquer, pessoal, um trinômio qualquer com essa cara aqui, ó, ax² mais bx mais o coeficiente C, pode ser obtido de uma forma fatorada com a seguinte cara, A que multiplica x menos x', que multiplica x menos x, duas linhas. Então, o coeficiente A, que é o coeficiente dominante, A, x' e x, duas linhas raízes. Então, toda expressão quadrática como aquela pode ser fatorada dessa maneira. Como ele deu que as raízes x' e x, duas linhas, só que ele chamou de quê, pessoal? Você pode observar que ele chamou x' de x1 e x, duas linhas de x2. Então, vou utilizar exatamente essa cara aí para achar os coeficientes A, B e C. Só que aqui é o seguinte, olha lá, ó, f de x é igual ao coeficiente A que multiplica x menos 1 vezes x menos 5. Observe que lá, ó, 5 e o menos 1 a raiz. Aí você fala, até só que nesse caso, olha lá, ó, que danura, cara, o coeficiente A fica sem ser determinado, é verdade. Por isso que ele precisa dar outra informação. Foi o que ele fez. Ele falou que f de 1 é igual a menos 8. Com f de 1 igual a menos 8, pessoal, deixa eu desligar novamente aqui, você vai obter o coeficiente A. E aí o que acontece? Olha só, com f de 1 igual a menos 8, vou substituir 1 aqui, ó, no lugar do x. X igual a 1, então vai ficar A, que multiplica 1 mais 1. Pessoal, substituir lá, ó, x igual a 1 aqui, vou substituir x igual a 1 aqui, ó. Então, A, que multiplica 1 mais 1, que multiplica 1 menos 5. E esse resultado é menos 8. Pronto, né? Pessoal, 1 mais 1 dá 2. Olha lá, ó. 1 mais 1 dá 2. E 1 menos 5 dá menos 4. Então, vamos multiplicar A vezes 2 vezes menos 4. Então, vai ficar menos 8 vezes o A, que é igual a menos 8. Pessoal, obviamente, o coeficiente A é igual a quanto? Só pode ser 1. Se o coeficiente A é 1, gente, agora eu posso apagar aqui, vou mostrar que a gente vai conseguir os mesmos coeficientes. A igual a 1, B igual a... Deixa eu ver, gente, até esqueci aqui, mas Ricardo, a gente vai lembrar disso agora. Olha lá, f de x é igual a 1, que multiplica, ó,
x mais 1, que multiplica x menos 5. Pessoal, fazendo agora 1 multiplicando, não altera nada, eu posso deixar ele, né? Então vai ficar x vezes x quadrado menos 5x mais x menos 5. Então, a função f de x é tal, vai ficar x quadrado menos 4x menos 5. Observa aqui, ou observe aí, ou note que, gente, é exatamente o que nós havíamos encontrado. O coeficiente A igual a 1, o coeficiente B igual a menos 4 e o coeficiente C igual a menos 5. Pronto. Então, a forma fatorada é uma boa expressão, excelente. Então, é rapidinho você obter esses valores também. Então, a forma tem uma limitação, no meu ponto de vista. Só funciona se ele fornecer as raízes. Tem essa limitação, mas é uma boa ferramenta aí. Então, pronto, gente. Eu já tenho a lei de formação. Vou deixar aqui essa lei de formação escrita aqui para eu não esquecer dela, tá? Para nós partirmos para os demais itens. Letra B, letra C e assim por diante. Então, a nossa lei de formação é dada por x quadrado menos 4x menos 5. E aí, vou apagar isso aqui, como eu falei para vocês, a forma fatorada nos ajudou aí também a obter os coeficientes A, B e C. Não se esqueçam que para usar tem essa limitaçãozinha, mas show de bola. Letra B do problema, gente, bem direto, pediu f de 0. Pessoal, f de 0, se você substituir 0 aqui, 0 esse pedaço, então vai ficar menos 5. Então, ele pediu o intercepto do eixo y, quer dizer, onde a parábola toca o eixo y. Letra C do problema, gente, pediu o seguinte, verificar se a função assume máximo ou mínimo. Pessoal, como o coeficiente A é positivo, a concavidade da parábola é voltada para o quê? Para cima. Então, ele tem ponto de máximo ou de mínimo? De mínimo. Bom, como trata-se de uma questão do IME, eu não queria deixar essa solução dessa maneira. Normalmente o IME presume uma demonstração um pouco mais sofisticada. Um jeito de vocês acharem isso, verificar se tem ponto de máximo ou de mínimo, é conseguir o seguinte, vamos dizer, o seguinte arranjo aqui, que é, na verdade, você conduzir ela à forma canônica da função quadrática. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, é um pouquinho mais longo, mas é essencialmente o seguinte, você pode notar que essa expressão aqui, ó, ela pode ser escrita assim, ó, x quadrado menos 4x mais 4 mais 1. Por que eu vou colocar dessa maneira? Porque isso aqui, pessoal, olha só, esse pedaço aqui, ó, forma um trinômio quadrado perfeito. Eu forcei a aparecer 4 mais 1. Ah, desculpa aqui, gente. Eu preciso mais 4. Eu preciso de mais 4. Só que é menos 5. Então, para ficar menos 5, eu preciso aqui menos 9. 4 menos 9 dá menos 5. Cometi esse vacilo aí. Então, eu forcei o aparecimento de um trinômio quadrado perfeito. Então, você pode observar que essa expressão é igual, gente. Olha só. Ax menos 2 ao quadrado menos 9. Tá lá, ó. Pessoal, observe bem o seguinte. Essa parte aqui, ó, ela sempre assume valores que são maiores ou iguais a 0. Ora, se eu somar, gente, uma coisa positiva a um valor menos 9, então o valor dessa função só assume valores maiores ou iguais a menos 9. Então, se ela assume o valor maior ou igual a menos 9, com certeza, gente, o valor mínimo para y é igual a menos 9. Essa função vai assumir o valor mínimo igual a menos 9. Quer dizer, na verdade, você acabou de achar o y no vértice usando a forma chamada de canônica. Então, na verdade, essa função assume o valor o quê? Mínimo. Nos vestibulares de modo geral, por exemplo, o Enem, esses vestibulares da BCDS, você só tem que saber que o coeficiente A positivo, com cavidade voltada para cima, a função assume o valor mínimo. Essa aqui é a forma canônica. O IME, o vestibular de escola militar, um pouco mais tradicional, com certeza queria talvez uma demonstração utilizando talvez essas expressões mais canônicas, essa expressão canônica aí. Beleza. Dito isso, vamos ao item D. As coordenadas desse ponto extremo. Beleza, gente. A gente sabe que ela tem ponto de mínima
ou seja, valor mínimo, a função assume valor mínimo, né? E esses extremos, esse extremo aí que ele na verdade menciona no item D, né, é justamente o valor do x e do y no vértice. Letra D, então o x do vértice é igual a quanto, pessoal? Menos b menos o menos 4 sobre 2 vezes o coeficiente a. Então você vai observar que o x do vértice, que é a coordenada abscissa desse extremo, né, menos com menos dá mais, então vai ficar exatamente 2. Você podia obter também, gente, o x do vértice fazendo a média aritmética entre as raízes, x' e x duas linhas, dividido por 2. Observe que vai dar a mesma resposta. A x' é menos 1, mais a x duas linhas é 5, dividido por 2. Menos 1 mais 5, 4, dividido por 2, dá 2, ó, dá a mesma resposta. E o y do vértice, gente, você pode obter de duas maneiras, né? Como eu falei para vocês. Calculando delta, menos delta sobre 4a, ou simplesmente, pessoal, aplicando o x do vértice na lei de formação. Calculando pelo delta, nós podemos calcular da seguinte maneira, olha só. O delta, pessoal, b ao quadrado. Quadrado de menos 4 é 16. Menos 4ac. 4 vezes 1 vezes menos 5 dá menos 20. Menos com menos vai ficar mais aqui, ó. Então, o delta é igual a 36. Olha, gente, menos 36 dividido por 4 vezes 1. Ora, nós encontramos que o y do vértice, que é o valor mínimo dessa função, é menos 36 dividido por 4, dá menos 9. Nós já havíamos mencionado que o valor mínimo é justamente esse menos 9, quando eu falei do item C, naquela forma canônica. Então, menos 9. Né? O aluno pode perguntar, mas você falou que você pode obter esse valor mínimo substituindo a lei de formação. O y do vértice, pessoal, pode ser obtido assim, ó. Você substitui na fórmula lá, a lei de formação, o valor do x do vértice, 2. Então, y do vértice vai ficar o quadrado de 2 menos 4 vezes 2 menos 5. Pessoal, 4 menos 8 menos 5. O valor do y do vértice, 4 menos 8 dá menos 4, menos 4 menos 5, menos 9. Então, também obtém o mesmo valor. Tá vendo? Então, você pode usar o y do vértice ou pode substituir. Uma coisa que você não pode esquecer, x do vértice. Galera, o y do vértice, eventualmente, se você não, vamos dizer assim, não sentir firmeza nessa fórmula, se você sabe o x do vértice, é só substituir. Tá? Eventualmente, em algumas situações, pode dar um pouquinho mais de canseira. Mas se não, aí, tá vendo? Funciona bem. Eu vou ter que apagar, pessoal, para fazer o item E. É uma questão longa, né? Então, uma questão mais longa. E aí, show de bola. Bom, na letra E, olha só o que ele pede. Para que nós esbocemos o gráfico. Pessoal, fazer o esboço do gráfico, como o próprio nome diz, né, a letra E tem que ser prático. Então, o esboço do gráfico, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, colocar o eixo Y, o eixo X, e você pode observar que eu já obtive nos itens anteriores os elementos principais para que a gente possa construir o gráfico aqui, pessoal. Né? Eixo X, eixo Y e aqui o zero. Ele falou que a raiz é menos 1, uma raiz é menos 1, outra raiz é 5, e o X do vértice, pessoal, é 2. Então, o gráfico dessa parábola deve ser algo mais ou menos assim, ó. Deve ser algo mais ou menos. Gente, acabou ficando feinho aqui, um pedaço aqui desse gráfico. Mas, como ele quer um esboço, tá aí, ó. Acabou que minha mão escorregou ali um pouquinho, mas já dá, já tá bom. Então, uma das raízes é menos 1, a outra raiz, gente, é 5. O interceptor aqui, gente, é menos 5. Olha lá, ó, o interceptor aqui com o eixo Y é menos 5. Como você pode observar, né, concavidade voltada para cima, coeficiente A positivo. Faltou, pessoal, aqui do jeito que está aqui, as coordenadas dos pontos extremos. Quer dizer, qual é o valor do x e do y do vértice?
Então o x do vértice está bem no meio entre as raízes, e o y do vértice, pessoal, é justamente o valor mínimo que essa função pode assumir. Então está aqui, ó. Então o que acontece? O x do vértice, como eu já teve, vale 2, e o y do vértice vale menos 9. Está muito ruim a escala, mas ele pediu, né, exatamente o esboço do gráfico. O esboço seria isso. Só para fechar aqui, pessoal, você pode observar que essa função assume valores que vão de menos 9 para cima. Então, o que acontece? Essa função assume valor, como a gente pode ver aqui pelo gráfico, o valor mínimo é menos 9, e ocorre quando x é igual a 2. O conjunto imagem dessa função, gente, o conjunto imagem dessa função são os valores que y assume, ou seja, valores de y maiores ou iguais a menos 9. Então, esse é o conjunto imagem da minha função. Então, a questão completa, a questão que falou, a gente botou tudo o que você pode pedir numa função, estilo função de segundo grau, função quadrática. Nos problemas aplicados, pessoal, não é tão direto como são as questões do IME. Normalmente tem um texto, tem uma situação problema, uma situação que envolve uma aplicação. É isso que a gente vai fazer nos próximos probleminhas. Aquele abraço. Alô, galera. Mais um problema que envolve aí situações de máximo e de mínimo, função quadrática, obviamente. E mostrar aqui uma solução bacana para esse problema da SPM, que na verdade tem uma cara, aquela pegada bem a cara do Enem, bem legal. Então, primeira coisa, pessoal, olha só o cara fala, o lucro de uma empresa, gente, de uma pequena empresa é dado por uma função quadrática, ao termo função quadrática, cujo gráfico está representado na figura abaixo. Pessoal, podemos concluir que o lucro máximo, ou seja, na verdade você pode observar que inicialmente o lucro é zero, né? Com a quantidade vendida de unidades for zero, o lucro é zero, né? E a quantidade, na medida que a quantidade de unidades vendida vai aumentando, gente, o lucro vai o quê? Vai aumentando também. E ele quer justamente saber o seguinte, quando é que o lucro for maior deles? Qual é o valor máximo desse lucro? Para resolver o problema, pessoal, resolvi ampliar aqui a figura para ficar um pouco mais tranquilo para a gente, né? Então, observe bem, pessoal, que aqui eu posso tirar aqui uma série de digamos, de resultado aqui, pensando o seguinte. Primeira coisa, como ele falou que é uma função quadrática, o lucro em função de x é dado por uma expressão do tipo ax² mais bx mais c. Pessoal, por uma questão de pura conveniência, eu gosto de fazer algumas adaptações da nomenclatura. Primeira coisa, ao invés de y, lucro é L, né? Afinal de contas, começa com a letra L. E a quantidade de unidades pode ser N mesmo, pode ser X. Eu não vejo problema nenhum de ser X aqui não. Em algumas situações, o problema é número de unidades. Eu costumo trocar aqui às vezes pela letra N. Também tudo por uma questão, pessoal, de se adaptar à situação do problema, né? Isso pode ajudar em algumas situações. Então, aqui é o lucro, né? Como o cara pediu o lucro máximo, eu quero o x do vértice ou o y do vértice. Pessoal, o lucro máximo está no lugar do y. Então eu vou querer justamente o y do vértice. Começa por ele. Essa é aquela questão que eu falei da interpretação do problema. Eu não quero a quantidade de unidades que faz com que o lucro seja máximo. Pessoal, a quantidade de unidades que faz com que o lucro seja máximo, na verdade, é o x do vértice. E aí o x do vértice aqui, pessoal, é imediato. Observem bem, como a parábola é simétrica, na verdade diz a questão da simetria, olha só, aqui você pode observar que com 10 unidades o lucro é 1.200, com 20 unidades o lucro é 1.200. Então, com certeza, pessoal, o x do vértice está bem no meio aqui. Ó. Eu vou até medir aqui, 4, 17, pessoal, o x do vértice está bem no meio. Então, bem no meio entre esses dois valores, na subida e na descida. E aqui eu estou aproveitando justamente a questão do quê? Da simetria da parábola. Então, se ele perguntasse qual é a quantidade de unidades vendidas para que o lucro fosse máximo, pessoal, está no ponto médio entre esses dois valores. 10 mais 20, 30 dividido por 2, 15. Ou seja, ao vendermos 15 unidades de produto, o lucro, pessoal, é o maior possível, é o maior valor possível do lucro, que é justamente o y do vértice lá. Ó. Tá vendo? Então, o x do vértice já foi obtido. Se você perguntasse isso, a resposta é imediata. X do vértice é igual a 15. JR, mas você falou que o x do vértice está bem no meio entre as raízes. Sim,
mas também pela questão da simetria pode ser obtida a partir dessas situações com simetria, utilizando o processo de simetria da parábola. Tá vendo? Então, a pergunta feita pelo exercício está exatamente em obter o lucro máximo. Para isso eu preciso da lei de formação. Gente, obter a lei de formação é justamente conseguir os coeficientes A, B e o coeficiente C. Aí você fala, o coeficiente C foi dado de graça, afinal de contas, o C é sempre o ponto de interceptação da parábola com o eixo Y. Como ele intercepta exatamente aqui na origem, no zero, então o coeficiente C, pessoal, vale zero. E pelo fato de zero não acrescentar, digamos aqui, nada, eu vou colocar ele aqui bem clarinho, tá? Zero. Então você apaga lá. Você pode colocar dessa maneira ou simplesmente apagar, pessoal. Então, pronto, zero. Só bem zero. Beleza? Então, eu preciso conseguir os coeficientes A e B a partir de duas informações, montar um sistema, né? Lembra lá das situações? Então, vamos nessa. Vamos resolver achar os coeficientes A e B. Pessoal, observa aqui pelo gráfico, quando x for 10, quando x for igual a 10, o lucro, gente, ou seja, o lucro ali é igual a 1.200. Substituindo a lei de formação, 1.200 é exatamente igual a que multiplica 10 ao quadrado mais b vezes 10. Pessoal, é óbvio que você pode dar uma simplificada nessa expressão. Olha lá, o 10, um desses 10 aqui com esse aqui, e aí eu vou obter a seguinte equação. 10 vezes A, olha lá, 10 vezes A mais o coeficiente B, eu só vou só o B aqui, igual a 120. Eu só virei a equação para ficar mais bacana aqui pra gente. Então eu gosto sempre de fazer desse jeito. Então, show de bola. Só com essa equação, pessoal, para obter os coeficientes A e B, não tem jeito. Então eu preciso de outra, né, equação. Para isso, observe, quando o x, ou o número de unidades, for igual a 20, o lucro também é 1.200. Né? O lucro é 1.200 também. Substituindo na lei, 1.200. Olha lá, 1.200. A vezes, pessoal, o 20 ao quadrado mais b vezes 20. E, de novo, é possível, gente, simplificar. Ó, o 20, um desses 20 aqui fica 20 vezes 20. E 1.200 por 20, gente, vai ficar 60. Então, o que nós temos para a segunda equação? Que 20 vezes A, também fazendo aquela mudança, mais o B, é igual a 60. Pronto. Nós temos as duas equações. Tá vendo, pessoal? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pessoal, você pode usar o método aditivo ou o método da substituição, tanto faz, e resolver esse sistema. Para ficar mais bacana aqui, pessoal, e por falta de espaço, eu vou apagar aqui em cima, depois você pode acompanhar com o vídeo, indo e voltando com esse vídeo aí, do jeito que você quiser. Então eu vou colocar essas duas equações aqui para que eu possa apagar. Ah, lá, 20A mais B, que é igual a 60, rapidinho, 10A mais B igual a 120, tá aí o sisteminha, show de bola. Vou apagar o restante, para que a gente possa andar um pouquinho aqui. Tá lá, galera, multiplicando essa equação de cima, usando o método aditivo por menos 1, gente, somando com a de baixo, eu vou eliminar o coeficiente B, ou, né, a incógnita B ali. Pessoal, menos 20A mais 10A vai ficar menos 10A. Menos 60 mais 120 vai ficar 60. Pessoal, o coeficiente A, menos 6. Então, show de bola. O coeficiente A determinado. Quanto é que vale o coeficiente B? O coeficiente B você pode usar qualquer uma das equações. Vou usar de baixo, gente. 10 vezes menos 6, mais o coeficiente B, que é igual a 120. Pessoal, aqui vai ficar menos 60, passa para o outro lado, mais 60, o coeficiente B, 180. Pronto. Com o coeficiente A e B em mãos, temos a lei de formação. E qual é a lei de formação, pessoal? A lei de formação nos diz que o lucro dado em função de x é dado por menos 6x² mais 180x. Pronto. Essa é a lei de formação.
Como é que eu obtenho o lucro máximo? Olha, gente, nesse caso, você pode fazer duas coisas. Uma é obter o y vértice, fórmula menos delta sobre 4. Calculou o delta aqui a partir dos coeficientes, ficou feio aqui, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, gente. 180, tem os coeficientes, calcula o delta. Ou então, pessoal, né, você vem e substitui x por 15, que afinal de contas é o x do vértice. É o caso aqui que eu vou fazer. Então, com x igual a 15, qual é o maior lucro possível? Olha, menos 6 vezes 15 ao quadrado, mais 180 vezes 15. Pessoal, o valor dessa expressão aqui, 15 ao quadrado, pessoal, é 225. Mais 180 vezes 15, pessoal, você pode pegar aqui e 180 vezes 15 vai ficar 1.800 mais 900, 2.700. Tá aí, 2.700. Menos 6 vezes 225, pessoal, vai ficar 2, pegando 2 emprestado aqui, vai ficar 450. 450 vezes 3, menos 1.000, 350, mais 2.700, mais 2.700. Então, pessoal, o lucro, quando a quantidade de unidades vendida for 15, é 1.350 e está em reais. Então, reais. Então, esse é o lucro máximo obtido por essa pequena empresa. Então, pessoal, probleminha tranquilo, show de bola. Se você voltar lá nos itens, você vai ver que 1.350 da letra C de casa. Então, forma de obter. Tá aí, eu acho bacana. Pessoal, você pode obter também o lucro máximo, como eu falei para vocês, esses mesmos 1.350 aqui, ó, pela fórmula y do vértice menos delta sobre 4a. Não se esqueçam que o coeficiente C é igual a zero, né? É justamente aquele intercepto ali no eixo y. Galera, probleminha clássico, problema show de bola. Esquece lá, dá aquela olhada, aquela retomada nos conceitos. Problema de máximo. Aquele abraço, show de bola.